Bom, gente, bom dia a todos e todas. A gente está aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso Café com Atenção Plena. É é um grande prazer, né, ter essa colega que já esteve aqui com a gente antes, que é a Carolina. A Carol Krauser é uma enfermeira que tem uma vasta experiência na rede do SUS, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o nosso encontro. Ela tem uma experiência tanto no hospital, e ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente o nosso interesse hoje é conversar sobre essa experiência na atenção primária à saúde, né? A Carolina é uma enfermeira com especialização em saúde mental, né, em psiquiatria, e tem uma formação que muito nos interessa, que foi onde a gente também teve a oportunidade de se conhecer, que foi do MBCT, que é um protocolo específico dentro de Mindfulness, é, que junta, né, mindfulness com terapia cognitivo-comportamental e que tem algumas aplicações muito relevantes aí para a questão da saúde. Só lembrando, esse é o Café com Atenção Plena, é uma atividade que a gente desenvolve já há algum tempo, que tem como objetivo trazer a experiência de profissionais, né, de instrutores sobre mindfulness em diferentes aplicações na saúde, na educação, na promoção à saúde. Então, sem mais delongas, eu passo então a palavra para a Carol e mais uma vez agradeço a participação. Obrigada, Débora. Obrigada pelo convite de novo, né? Sempre muito bom estar aqui com pessoas que eu admiro tanto, assim, o trabalho de vocês também, e de estar compartilhando um pouquinho do meu trabalho hoje com vocês. Queria agradecer também, então, a presença de todo mundo. E aí, hoje, eu vou começar em modo apresentação aqui já, ver se vai dar certo. Foi? Daí para vocês? Certo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu projeto de doutorado, que ainda está em desenvolvimento, né? E que chama Implementação e Efetividade do MBCT para Redução de Sintomas Depressivos na Atenção Primária, que é o que a gente chama de um ensaio clínico randomizado do tipo STEP-EDUED, que eu vou explicar, né, um pouquinho para vocês o que que é isso. Então, contextualizando um pouquinho, né, como que eu cheguei até aqui, eu sou enfermeira de formação. Fiz minha formação na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, e fiz também a minha residência de psiquiatria e saúde mental na instituição. Depois disso, eu fui para o mestrado, né, na USP de Ribeirão Preto, na Escola de Enfermagem, e foi onde eu conheci o Mindfulness. Então, foi principalmente no mestrado que eu me aproximei com as práticas de Mindfulness. E resolvi me formar como instrutora do MBCT, da terapia cognitiva baseada em Mindfulness, e foi onde conheci a Débora, né? E por isso estou aqui hoje. E logo que eu terminei a minha formação de MBCT, eu recebi o convite para trabalhar no Hospital de Câncer de Barretos. E aí eu vim aqui para Barretos, né? Estava em Ribeirão Preto e vim para cá. Primeiro eu vim como enfermeira da psiquiatria no hospital, então eu ajudava principalmente a fazer triagens de pacientes que tinham algum tipo de sofrimento, né, relacionado ao tratamento oncológico. E aí verificar, acolher esses pacientes e verificar do que eles precisavam, né? E logo que eu vim, eu comecei também a aplicar o MBCT nos pacientes oncológicos, aqui em Barretos, que foi uma experiência muito, muito grandiosa que eu tive aqui. Aqui é um hospital SUS, né? 100% SUS. Então, eu apliquei o MBCT nos pacientes, que foi uma vivência muito boa. E a partir de 2016, o hospital também começou a gerenciar 5 unidades de atenção primária à saúde aqui de Barretos. E em 2022, muito por conta da pandemia de Covid, eu passei a ter uma aproximação também com a atenção primária daqui. E resolvi fazer o meu doutorado, né, dentro da atenção primária de saúde, implementando o MBCT aí na atenção primária. Então, desde 2022 que meu foco tem ficado mais nos pacientes da atenção primária do que nos pacientes oncológicos e também nos colaboradores do hospital.
desde a pandemia também, que daí também faz parte do meu doutorado e eu vou explicar também um pouquinho para vocês. Certo? Então, depois dessa contextualização, eu vou passar um pouquinho sobre o que que eu vou conversar hoje aqui com vocês, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que que a gente já sabe sobre a efetividade de mindfulness, colocando aí os dificultadores e os facilitadores da implementação de mindfulness, especialmente na atenção primária. E aí eu vou colocar as sugestões que os estudos já tinham, né, de ter um plano estratégico para a implementação de mindfulness na atenção primária à saúde, que é o que contextualizando, né, como se fosse assim uma introdução do meu doutorado, né, para vocês. E aí depois eu vou apresentar um pouquinho dos resultados parciais do meu doutorado. O meu doutorado, atualmente, eu estou no último mês de intervenção, então eu ainda não tenho uma análise estatística robusta, né, a análise qualitativa terminada, mas acho que eu já tenho bastante coisa que dá para a gente parar para pensar, assim, sobre o processo de implementação, o processo de recrutamento, que eu acho que já é bem legal da gente apresentar e conversar. Bom, então falando um pouquinho ali, dando uma introdução, né, do que a gente já sabe sobre a efetividade de Mindfulness. Então, hoje a gente já sabe que as intervenções baseadas em Mindfulness, e aí eu não estou falando só do MBCT, né, mas de qualquer intervenção baseada em Mindfulness, elas são eficazes para a prevenção de recaídas de depressão. Então, lá em 2016, a gente teve a primeira meta-análise, né, do William Kuyken, que avaliou mindfulness para prevenir recaídas de transtorno depressivo. Então, nessa meta-análise que ele realizou, ele fez três tipos de análise. Na primeira análise, ele comparou os pacientes que receberam MBCT com os pacientes que não receberam MBCT, e ele obteve um tamanho de efeito de 0,69. Então, os pacientes que passaram por MBCT tiveram 31% menos recaídas do que aqueles que não passaram. Depois ele comparou o MBCT com os pacientes que passaram por tratamentos ativos, que ali ele incluiu terapia, grupos educativos, né? Então, comparando pacientes que passaram pelo MBCT e passaram por essas outras intervenções. E aí ele obteve um tamanho de efeito de 0,79, indicando ali uma diminuição de risco de 21% nos pacientes do MBCT. E depois ele comparou o MBCT com os pacientes que tomavam antidepressivo, né, obtendo ali um tamanho de efeito de 0,77, com uma diminuição de risco ali de 23% para os pacientes que passaram pelo MBCT, né? Então essa é a primeira meta-análise robusta, vamos dizer, que a gente tem, comprovando que o MBCT ele é efetivo para prevenir recaída de transtorno depressivo. Né? Então, uma vez que eu tenho um transtorno depressivo, a gente sabe hoje que a depressão ela é uma doença considerada crônica, né? Então, a chance de eu ter novos episódios, ela é muito alta. Então, tão importante quanto a gente tratar o transtorno depressivo é a gente prevenir a recaída dele. E o MBCT é uma ferramenta eficaz para a gente fazer isso. Porém, de 2016 para cá, a gente avançou para além da prevenção de recaídas, né? Então, hoje a gente já sabe que o MBCT, mindfulness, na verdade, né, também pode ser usado em pacientes que estão com um transtorno depressivo atual leve e moderado, e não só para prevenir, né? Então, como uma forma de tratamento também. E aí, lá em 2022, a gente também tem o ensaio clínico randomizado de não inferioridade, né, comparando o uso do escitalopram com o MBSR, né, que é um outro protocolo de mindfulness, para tratamentos de transtornos ansiosos. E aí o que esse estudo viu é que o MBCT foi tão eficaz quanto o uso de escitalopram para tratamento de transtornos ansiosos, porém com a vantagem de que os pacientes que participaram do MBCT, eles tiveram menos abandono, menor abandono, né, do tratamento, e menos efeitos colaterais do que aqueles pacientes que estavam em uso de estalopram, mostrando aí que o MBSR ele pode ser uma opção segura, tão eficaz quanto,
e que traz menos efeitos colaterais, né? Então, hoje a gente já sabe que mindfulness é efetivo para transtornos do humor, quando a gente vai pensar ali, né, que são os transtornos mais comuns relacionados à saúde mental. Porém, eu gosto muito dessa frase da Rebecca Crane, né, que ela fala que mesmo que uma intervenção psicossocial tenha objetivos convincentes, tenha demonstrado funcionar, tenha um mecanismo de ação claro, baseado em uma teoria, seja economicamente viável e recomendado por um órgão do governo, o valor dessa intervenção, ele só é determinado pela amplitude da sua disponibilidade nos serviços de saúde, né? E aí eu gosto muito dessa frase dela, porque por mais que a gente demonstre que mindfulness é efetivo, a gente só consegue fazer com que ele realmente tenha um valor, principalmente para a saúde pública, quando a gente vai pensar, se essa prática estiver disponível, né? E é aí que a gente ainda está lutando para que isso aconteça, né? Então, colocando um pouquinho sobre o que que a gente já sabe através das pesquisas que podem dificultar ou facilitar, né, a implementação de mindfulness na rede pública, no modo geral, né? Apesar das intervenções de mindfulness, elas têm sido desenhadas principalmente nos Estados Unidos, o Reino Unido, ele é aquele país que mais consolidou as práticas de mindfulness dentro do seu sistema de saúde. Então, hoje, a gente tem o NICE, né, NICE, que é o National Institute of Clinical Excellence do Reino Unido, que é como se fosse o órgão consultivo, né, de saúde deles, e que eles têm um guideline para a prevenção de recaídas de depressão, com mindfulness já fazendo parte desse guideline, desde 2017. E em 2022, eles colocaram ainda o mindfulness como uma possibilidade terapêutica para transtornos depressivos leves a moderados, antes de pensar em entrar com a medicação psicotrópica, né? Então, eles já conseguiram, eles estão avançados no sentido de que, além de estar no guideline dele, isso já tem um financiamento próprio do governo. Então, as coisas lá estão um pouco mais consolidadas dentro da atenção primária, vamos dizer assim. Aqui eu trouxe só uma foto, né, de uma parte do guideline deles, colocando mindfulness e grupos de meditação como uma possibilidade terapêutica para o tratamento dos transtornos depressivos. Só que ainda assim, mesmo no Reino Unido, onde isso já é muito mais consolidado, tem algumas dificuldades da implementação dessas intervenções dentro dos serviços de saúde, né? E isso acontece muito porque as intervenções de mindfulness, elas são consideradas intervenções complexas. Então, o que que é isso? Né? Os sistemas de saúde, eles têm algumas características que eles consideram intervenções complexas, né? Então, a primeira coisa é que, no caso das intervenções baseadas em mindfulness, dependendo do foco da população de interesse, os conteúdos também serão diferentes, né? Então, hoje a gente tem mindfulness para dor, mindfulness para depressão e ansiedade, mindfulness para qualidade de vida. E dependendo do foco do meu interesse, o protocolo muda, a parte psicoeducativa muda, então isso torna a mindfulness uma intervenção complexa. Além disso, eu acho que é a parte que mais pega, né, pelo menos pelo que eu tenho percebido na minha pesquisa de doutorado, é que as intervenções de mindfulness, elas envolvem mudanças complexas de comportamento. Então, aqui no hospital, por exemplo, né, no Hospital de Câncer, a gente tem uma grande ala de pesquisa clínica. Só que pesquisa clínica farmacêutica mesmo, com droga oncológica, né? Então, eles querem testar uma nova droga para ver se aumenta a sobrevida do câncer de mama em 3 anos. Estou dando um exemplo, tá, gente? É claro que qualquer ciência é complexa de se fazer, mas as pessoas vão lá, elas estão, né, com uma doença muito palpável, assim, né? E aí elas vão receber aquele tratamento e voltam para casa, depois que elas recebem aquele tratamento. Quando a gente fala de intervenção psicossocial, isso envolve uma mudança ativa de comportamento da pessoa, né? E isso torna a intervenção muito mais complexa. Então, se a gente for parar para pensar nas pesquisas com dieta, atividade física e mindfulness, que exige que a pessoa tenha uma mudança de comportamento, isso fica muito difícil.
né? Porque depende da pessoa, da motivação dela, da situação que ela se encontra para aderir àquele tipo de prática. Mindfulness também exige um esforço coordenado, né, de diferentes níveis de saúde. Então, quando eu vou implementar mindfulness numa organização, as pessoas têm que entender o que que é aquela intervenção, os gestores têm que apoiar que essa intervenção aconteça. Então, também isso torna ela uma intervenção complexa. Ela pode ser avaliada a partir de diferentes desfechos, igual eu falei um pouquinho lá em cima, né? E por conta disso, a gente tem diversos protocolos diferentes ali conversando ao mesmo tempo, certo? Então, isso tudo torna mindfulness uma intervenção que é difícil mesmo da gente pensar na implementação, da gente pensar em como fazer isso acontecer, né, nos serviços de saúde. Opa, estou passando aqui. Aí. E aí, lá em 2011, eles fizeram uma conferência na Universidade de Bangor para avaliar como que estava o estágio de implementação de mindfulness nas organizações do Reino Unido. Então, eles aplicaram um questionário em 57 instrutores e gestores de organizações nas quais mindfulness estava sendo implementado, que foi um total de 57 pessoas. E aí eles tinham algumas perguntas norteadoras, né? A primeira pergunta era qual que é o estado de implementação de mindfulness na sua organização, qual tem sido o maior desafio em desenvolver mindfulness, quais fatores se mostraram mais importantes para apoiar o desenvolvimento de mindfulness na sua organização. E aí eles viram alguns aspectos a partir dessas questões. O primeiro aspecto é que 59% desses gestores, eles ou instrutores, né, eles relataram não possuir um apoio organizacional para a implementação de mindfulness na organização, né, o que é um número muito alto, ainda mais se a gente for parar para pensar no Reino Unido, que é onde isso está melhor estabelecido. E aí eles elencaram 6 desafios centrais a partir dos questionários, né? Os desafios estruturais, os políticos, os culturais, os educacionais e os físicos e tecnológicos. E aí, falando um pouquinho sobre os desafios estruturais que eles encontraram, 7 instrutores relataram contar só com o trabalho deles para implementar mindfulness nas suas organizações. Esse é um caso aqui de Barretos, né? Que eu vou compartilhar com vocês, mas já adiantando assim, aqui na cidade eu sou a única pessoa que tem uma formação como instrutora de mindfulness, não só de MBCT, mas de mindfulness no geral, assim, né? Então não tem outra pessoa aqui que esteja formada ou no MBSR ou em outro protocolo de mindfulness e que possa me ajudar, por exemplo, a realizar as intervenções, né? Então esse é um grande dificultador aí que a gente encontra. E uma coisa que eles falaram que ajuda em relação a essa parte estrutural era ter a recomendação do guideline, né, inglês, para que isso acontecesse, que isso deu muita diferença para que pelo menos a instituição desse um apoio, uma abertura mínima ali para isso acontecer, né? Uma coisa que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Então, isso a gente encontra um pouco de dificuldade. É, Os desafios políticos, então eles colocaram, né, a contenção de gastos com a saúde, e aí geralmente as tecnologias leves que a gente fala, né, como mindfulness, intervenções que não exigem exames, elas acabam ficando um pouco em segundo plano. Às vezes o foco nas vitórias rápidas dos políticos, né? Então, fazer programas, fazer projetos que tenham ali um atendimento rápido, uma solução rápida, que não é o caso de mindfulness, que a gente exige, né, 8 semanas para a gente estruturar um grupo, e a gente sabe que às vezes os efeitos do protocolo de mindfulness é até para além das 8 semanas, né? E eles falaram que um fator facilitador que eles tiveram foi a mensuração dos resultados. Então, lá eles começaram a mensurar os resultados do grupo de MBCT, né? E isso abriu ali um caminho para eles conseguirem mostrar os resultados e, por conta disso, convencer a classe política em alguns locais
a ter essa inserção das intervenções baseadas em mindfulness. Os desafios culturais, então, eles colocaram que muitos acham as intervenções difíceis das pessoas entenderem, e aí, por conta disso, acaba não sendo uma prioridade. Aqui no Brasil, eu acho que é mais ainda, assim, né? Quando eu fui começar a aplicar mindfulness, primeiro que eu tive que mudar, eu coloquei atenção plena, né? Porque a maior parte das vezes, quando a gente vai falar mindfulness, a pessoa já fala assim, o quê? Né? Não consegue nem pronunciar muitas pessoas aquilo depois quando elas vão para casa e tudo mais. Então a gente falava atenção plena, mas mesmo assim, eu tive até um relato de uma paciente que a gente terminou o último grupo com ela agora, que ela falou, né, o quanto que o grupo foi importante para ela e tudo. Ela falou assim, eu confesso assim que eu vim para cá ainda sem entender o que que era. E isso porque a gente tem uma conversa, uma triagem, né? A gente explica. Ela falou, eu achei que eu ia vir aqui só e meditar. E aí eu falei, eu vou tentar ver se isso dá certo, né? Então é um pouco difícil para as pessoas entenderem, principalmente quando a gente começa a entrar na complexidade que é mindfulness, né? Então as pessoas vêm, às vezes os próprios profissionais de saúde vêm e falam assim, é uma técnica, posso falar para o paciente que é uma técnica para relaxar? Aí você fala, não. Eu posso falar que é um grupo de meditação? Aí você fala, melhorou, mas também não é só isso. E aí até as pessoas entenderem direito o que que é a técnica, né? Isso é um dificultador, assim, que a gente tem em relação a mindfulness. E aí algo específico aqui do Brasil, que depois eu vou falar um pouquinho quando eu estiver explicando do projeto de doutorado, além da palavra mindfulness, né? É a questão do budismo, né? Porque eu sempre colocava que a gente ia praticar meditação ao longo dos grupos. E aí eu tive 4 pacientes testemunhas de Jeová que eles me perguntaram ativamente. Eles falaram: Isso tem a ver com o budismo, com outras religiões? E aí, apesar de eu saber que mindfulness é aplicada de uma forma laica, eu não sou uma pessoa que nega as origens de mindfulness, né? Que vem ali das tradições budistas. Então, eu explicava dessa forma. Eu falava: olha, as práticas de meditação, elas vêm da tradição, mas a gente aplica de uma forma laica. E essas 4 pessoas retornaram depois a resposta para mim, falando que elas conversaram com seus líderes religiosos e que não foi autorizado a prática de meditação porque é uma prática que causa alteração da consciência, né? Então a gente teve esse limitador, assim, vamos dizer, e especialmente com a religião de algumas pessoas. As apostilas eu achei um pouco difícil para as pessoas. Eu acho que no Brasil a gente não tem, infelizmente, né, uma cultura de leitura muito forte. E muitos pacientes acabavam confessando que eles não liam, né? Quando a gente imprimiu, fez a capa, tudo, as apostilas do MBCT, e muitas pessoas falavam que elas não liam porque não tem esse hábito mesmo de sentar para ler. E o tempo de prática, né? Que é algo que eu vou falar também depois. Aqui, o MBCT, né? Ele é um protocolo em que as práticas, desde o primeiro encontro, elas são muito longas. Elas têm ali 40 minutos, 45 minutos de duração. Eu via que isso era muito difícil para a população da atenção primária, especialmente, assim. Primeiro, por conta, eu acho que do próprio tempo das pessoas e da rotina das unidades de saúde também. Então, vamos supor, assim, às vezes eu começava os grupos no final da tarde para facilitar que os pacientes participassem, né? Então, começava ali das 3 às 5. Às 5 é o horário que as unidades fecham. Dava 4h30, já tava um tumulto, assim, das pessoas querendo ir embora, sabe? Aí você já começava a ouvir as pessoas querendo, tipo, desligar a luz e tá atender logo. Então, isso eu acho que foi algo que dificultou um pouco a nossa implementação lá dentro. Bom, tá. E aí, os desafios educacionais, né? Então, lá no Reino Unido, eu fiquei um pouco chocada quando eu li esse resultado assim dos questionários, 36% dos instrutores desenvolvem o MBCT sem ter um treinamento formal em MBCT.
E eu fiquei meio chocada, assim, com essa informação, porque o MBCT, ele é uma intervenção que eu considero muito delicada, assim, da gente implementar, né? Então, não ter uma formação específica nisso é algo que me chamou muita atenção. 17% deles indicaram que a organização deles considerava ter uma formação superior suficiente para desenvolver mindfulness dentro da organização, né? Quando a gente sabe que é muito difícil, às vezes até a gente que tem uma formação formal, né? Não sei se a Débora já sentiu isso, mas às vezes os pacientes colocam algumas coisas que você fica pensativa, assim, você fala, nossa, como que eu vou responder para isso, assim, né? Eu lembro que eu tive uma paciente dentro do grupo que ela conseguia fazer todas as práticas, né? Conseguia, assim, né? No sentido de aproveitar, de conseguir evoluir. Ela não conseguia, ela saiu do grupo sem conseguir fazer o espaço respiratório de 3 passos, que é aquela respiração de 3 minutos, né? Ela falava que ela não conseguia, que ela começava a sentir o coração dela taquicárdico. Eu falei, gente, eu nunca vi isso na vida, né? Eu falei, o que que eu faço? Eu tentei fazer uma espécie de dessensibilização. Aí ela falou que ela conseguia fazer lá comigo, mas depois quando ela ia para casa dela, que não voltava, né? Então eu tive que até pedir ajuda para o pessoal do grupo de pesquisa de mindfulness, assim, né? Para Karen, para outras pessoas que estavam lá que eram instrutores de mindfulness formados fora e tudo, sobre como que a gente podia ir conduzindo, assim, esse caso, né? Carol, deixa só eu te interromper um minutinho, porque surgiu uma dúvida aqui no chat. É, Aham, e aí a pessoa está perguntando o que, que seria o ela não entendeu a sigla, né? O que, que seria o MBCT. A gente tem, né, o hábito de usar muitas vezes siglas que são do inglês, porque essas formações vêm do inglês. E o MBCT nada mais é do que um programa de uma intervenção baseada em mindfulness que junta práticas de mindfulness com terapia cognitiva, né? Eu acho que daqui a pouco talvez a Carol fale um pouquinho mais sobre isso, mas aproveitando que eu já te interrompi, eu acho que essas informações que você está trazendo são super relevantes, Carol, porque mindfulness hoje, felizmente, é uma prática que está bastante disseminada, né? Em uhum, várias esferas. A gente, o nosso interesse principal é sobre na saúde, na educação, nas práticas comunitárias, na promoção à saúde. Mas eu acho que é muito interessante a gente, quando a gente escuta se mindfulness funciona ou não funciona, se mindfulness é efetivo ou não é efetivo, se aquilo é adequado ou não é adequado, eu sempre falo que não dá para dizer mindfulness, porque mindfulness é uma palavra que pode significar tudo ou nada, né? A gente tem que olhar de uhum, qual é a intervenção que a pessoa está se propondo. E acho que isso que você pontuou agora sobre a formação do instrutor, da pessoa que está facilitando ali, também faz toda a diferença, né? E aí a gente está falando aqui é, sobre um contexto clínico, né? Um contexto de pacientes, usuários de serviços de saúde, né? Seja no hospital ou na atenção primária, pessoas que estão buscando um cuidado em saúde. Então, ter uma formação específica e robusta daquilo é muito importante para o que nós estamos oferecendo. Né? Então, acho que esse é muito legal que você mencione, acho que esses desafios da Inglaterra, porque também às vezes a gente fica achando que, como eles têm um sistema de saúde público universal, já está tudo resolvido, que são desafios muito próximos dos nossos, né? Assim, quem está oferecendo essa intervenção, esse grupo, né, esse curso, essa oficina, seja até que seja um. Ela tem a pessoa tem uma formação, tem uma prática pessoal, ela tem a segurança para ofertar aquilo para uma população. Aí eu não vou te interromper mais, eu já tenho várias coisas aqui que eu quero debater com você, mas eu vou guardar para você poder terminar. Mas não sei se não, a Bel ótimo, conseguiu Débora. entender, né, especificamente o que que a gente falou. Então, é um protocolo. Ah, tá. Então, Bel, depois a gente pode também conversar mais um pouco sobre as suas dúvidas, tá? Mas essa intervenção específica, ela é sobre mindfulness juntando terapia cognitiva, tá bom? E depois, se você tiver mais dúvidas, a gente pode esclarecer. Mas pode seguir, Carol. Obrigada, Débora. Acho que, na verdade, foi um erro meu não ter colocado também no comecinho o que que era o MDCT, né? Que a gente está tão acostumado na intervenção que a gente é formado, né? Que às vezes a gente esquece. Mas o MDCT é isso que a Débora mencionou, né? Então, é um protocolo de 8 semanas, assim como o MBHP, MBSR, né? Que acho que são, não sei se são mais familiares.
que envolve as práticas de mindfulness com as práticas da terapia cognitiva comportamental, que ele foi desenhado primeiramente para a prevenção de recaída, de transtorno depressivo, né? E aí hoje a gente já sabe aquilo que eu disse lá no começo também, né? Que ele é efetivo, assim como outros programas de mindfulness, para pessoas que estão em um quadro de depressão leve e moderada, para transtornos ansiosos também, melhora da qualidade de vida, mas é um dos protocolos de mindfulness que a gente tem. Bom, gente, aí continuando aqui, né? 67% falaram também que não recebiam apoio para a formação deles como instrutores de mindfulness da organização. Aqui eu acho que também a gente vivencia exatamente a mesma coisa, mas com um diferencial, que é uma coisa que em todo congresso de mindfulness eu sou a chata que volta nisso, né? A formação de mindfulness é uma formação extremamente cara, se a gente for parar para pensar na realidade do Brasil. Então, eu acho que são poucas pessoas que têm abertura para se formar um instrutor de mindfulness com qualidade aqui, né? E aí, quando a gente não tem também esse apoio, isso é dificultado ainda mais. Então, eu sempre falo que aqui mesmo em Barretos, para várias pessoas que eu via que tinha mais ou menos perfil, estudantes de psicologia, às vezes profissionais lá da atenção primária, que eu via que tinha um perfil assim, eu falava, nossa, ia ser um bom instrutor de mindfulness. Eu falava para a pessoa, faz a formação, aí você me ajuda, tem mais grupo aqui e tudo. E quando a pessoa ia olhar o valor, assim, foi 100%, assim, falou assim, Carol, sem condições de eu pagar isso agora, né? Então, assim, a gente tem uma barreira muito importante ali para a formação de instrutores aqui no Brasil, que eu acho que é o próprio valor mesmo da formação. E 66% dos que fizeram a formação não recebem um apoio contínuo para se manter atualizados, né, em relação a mindfulness. E acho que também é uma realidade ainda maior aqui, né? A gente não tem organizações que nos apoiem nesse sentido. E aí, por fim, os desafios físicos e tecnológicos, né? Que é ter uma pessoa de referência para promover as intervenções de mindfulness nas organizações, que a maior parte das organizações não tem isso. Aqui eu tinha um apoio, né, de uma médica de família, que depois eu vou contar um pouquinho, que foi quem me chamou para ir para a atenção primária. Depois ela foi para a área da gestão, eu acabei perdendo um pouco assim a presença dela ali nas unidades, que foi uma grande perda, porque daí foi quando as coisas se perderam um pouquinho, assim, ficou mais difícil. 62% dos locais eles não têm sala adequada para ministrar grupos. Aqui isso também é uma realidade, né? Então, dentro do próprio hospital, né? Não sei se vocês alguém já conhece o hospital. O hospital ele é muito grande. Apesar dele ser SUS, ele recebe muita doação, então é um hospital bonito, assim, né? E mesmo assim, as salas são muito pensadas em atendimentos individuais. Então tem 500 consultórios e para você, quando você acha uma sala de grupo, é uma sala de grupo de conferência, com aquelas cadeiras que são coladas no chão, assim, sabe? Eu consegui achar uma sala para fazer aqui no hospital, que é uma sala um anfiteatro da radiologia aqui, que fica num cantinho, assim, que é onde eu consigo fazer os grupos. E na atenção primária mesmo de saúde, piorou, né? Então a gente tem unidades assim que elas não têm uma sala que dê para usar para grupo. E 72% das pessoas também relataram não ter um suporte administrativo. Alguém que ligue para os pacientes, convoque os pacientes, reagende, vá atrás daquele paciente caso ele tenha faltado no grupo. E isso também foi uma coisa que eu enfrentei aqui. Então, eu mesma tinha que recrutar os pacientes, ligar para os pacientes, chamar eles para o grupo. Se ele não viesse para o grupo, ligar para ele perguntando por que que ele não veio, que ele podia voltar. Isso foi, eu acho que se eu parar para pensar hoje, sim, foi uma das coisas que mais me consumiu no doutorado, né, de longe, assim. Então, ter alguém que ajude a gente nesse suporte de grupos seria algo também muito importante. E aí, especificamente, quando a gente vai falar de atenção primária da saúde, a gente tem também alguns estudos apontando ali a eficácia de mindfulness, né?
Por conta das características da atenção primária, ela se configura no lugar mais indicado para a gente pensar em aplicar NDIs, né, as intervenções de mindfulness. Por conta da equidade do cuidado que a atenção primária se propõe, a localização da atenção primária, né, então ficar perto ali da área de abrangência da população, de ter o cuidado longitudinal daquele paciente. Então, depois disso, aquela equipe ela vai estar em contato constante com o paciente, dá para você ver como ele ficou depois, né? Então, esse acompanhamento da atenção primária é muito importante. E pelo foco da atenção primária nas ações preventivas, e quando a gente vai pensar ali no MBCT, né, para qualidade de vida, para prevenção de recaídas de depressão, é exatamente o foco das intervenções que a gente se propõe, né? E aí a gente tem essa meta-análise, avaliando ali as intervenções de mindfulness na atenção primária, em que eles pegaram ensaios clínicos randomizados, realizados na atenção primária, e eles tinham até o momento em que foi feita a meta-análise, em 2015, encontrado 6 ensaios clínicos randomizados, com um total de 553 participantes, 308 participantes nos grupos de intervenção que receberam mindfulness e os outros no grupo controle. E 3 desses ensaios utilizavam o MBSR, o protocolo do John Kabat-Zinn, né, Mindfulness Based Stress Reduction, e 3 utilizavam o MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, né? E aí, o que que eles viram? Primeiro, eles fizeram uma análise de mindfulness para promoção de saúde geral. E aí, eles encontraram um tamanho de efeito de 48, que é considerado um tamanho de efeito moderado. E uma heterogeneidade, né, quando a gente fala assim que teve diferença entre os estudos, de 59, que também é uma heterogeneidade moderada. Depois, eles avaliaram o uso das intervenções de mindfulness na atenção primária para desfechos de saúde mental. E aí eles tiveram um tamanho de efeito de 0,56, que é considerado de médio para grande, né, com uma heterogeneidade maior, né? Então, isso é, tinha mais diferença entre os estudos. Alguns estudos estudavam depressão, outros ansiedade, uns usavam uma escala, outros usavam outra, né? Então, os estudos diferenciavam bastante entre eles. E depois eles avaliaram mindfulness para a qualidade de vida. E aí eles encontraram um tamanho de efeito menor, considerado pequeno, de 29, só que a heterogeneidade não teve nesses estudos. Então, foi aquele estudo que os estudos mais eram parecidos entre eles e, assim, sendo assim, passíveis de serem comparados. Eles não encontraram diferença entre as diferentes intervenções. Então, tanto os pacientes que receberam o MBSR, quanto os pacientes que receberam o MBCT, tiveram melhora semelhante ali em relação aos diferentes desfechos. Mas eles encontravam uma diferença relacionada ao tempo da mensuração dos desfechos. Então, quanto mais, vamos supor, né, eles aplicavam a intervenção de mindfulness e depois de 6 meses, eles aplicavam as escalas de novo. Aí eles viram uma diferença. Eles viram que mindfulness vai perdendo, né, as pessoas vão perdendo aquela melhora que elas ganharam no começo com o passar do tempo, né? Então, o que que os estudos da atenção primária mostram para gente? Que mindfulness geralmente tem um tamanho de efeito moderado para a maior parte dos desfechos, né, pelos quais elas foram avaliadas. E aí, às vezes eu falo isso, as pessoas falam, ah, moderado, né? Mas assim, quando a gente vai pensar, se a gente for pegar saúde mental, por exemplo, até os antidepressivos têm um tamanho de efeito moderado para o tratamento de depressão, né? Então, não é um resultado ruim quando a gente fala de um tamanho de efeito moderado. Também teve uma heterogeneidade moderada, né? Por que que é importante a gente avaliar a heterogeneidade? Porque quanto mais semelhantes os estudos forem, mais fácil fica da gente comparar e realmente ver que aquele desfecho pode ter mais a ver com a intervenção mesmo, né? Então, a heterogeneidade também é moderada. Foi encontrado um baixo viés de publicação, então, no geral, os estudos foram confiáveis. E essa heterogeneidade, ela foi mais elevada para os estudos usando o MBCT, e quando a gente vai parar para pensar nos controles ativos e passivos, então geralmente eles comparavam mindfulness com pessoas que estavam em um controle ativo, tomando alguma medicação, recebendo alguma psicoterapia,
E os controles passivos, né? Pacientes que não recebiam nada, nenhum tipo de intervenção, ou a intervenção usual, que eles falam. E aí, às vezes, é muito difícil a gente caracterizar. Ah, mas quantos de miligramas essas pessoas estavam tomando de antidepressivo? Qual psicoterapia elas estavam recebendo? E aí dificulta a comparação ali entre os estudos. Bom, e aí uma coisa que eles apontaram nesse estudo de mindfulness é que não tinha nenhum estudo de mindfulness para o mundo real, né? O que que é isso? Quando a gente vai fazer um ensaio clínico randomizado, a gente pega tudo bonitinho, assim, né? Então, a pessoa tem que ter entre 18 e 60 anos, ela não pode estar em uso de antidepressivo, ela não pode ter uma comorbidade de um transtorno de personalidade, vamos supor, né? Então, é um mundo que ele acaba testando aquela intervenção, mas não condiz muito bem com o mundo real que a gente vive, né? E que seria importante também a gente ter estudos de mindfulness mais abertos, avaliando uma população mais heterogênea, de uma forma não tão controlada, né? E aí eles até colocam alguns planos de implementação. Então, primeiro, eles colocam da importância da gente mostrar as intervenções de mindfulness para os gestores, para os profissionais daquela organização, e também começar a divulgar aquilo para os pacientes antes de começar a implementação. A outra coisa que eles apontaram é a presença, a importância da gente ter follow-ups mais longos de mindfulness, né? Então, aplicar a intervenção e depois de um ano, medir como que os pacientes continuam depois que eles terminam essa intervenção. Além disso, eles colocaram, será que um reforço dessa intervenção depois das 8 semanas pode melhorar o estado de saúde desses pacientes? Isso também é uma resposta que a gente ainda não tem muito bem consolidada. Eles colocaram também a importância de ter desenhos de estudos mais apropriados para avaliar a implementação, né? E adaptar as intervenções de mindfulness conforme as características da população que você está trabalhando. Porque às vezes a gente fica muito preso ali no protocolo, né? E às vezes a implementação não dá certo porque a gente não adaptou ali o suficiente para a nossa população. E aí foi isso que me fez começar a procurar, então, estudos de intervenções de mundo real, né? E aí teve esse estudo em 2020, que é um estudo do Reino Unido, né? Que eles avaliaram 5 unidades de atenção primária do Serviço de Saúde do Reino Unido. No total, foram 1.554 usuários que receberam o MBCT presencialmente. 53% desses participantes estavam deprimidos antes de receberem a intervenção. 47% não estavam, mas estavam prevenindo, né, recaídas de depressão. E aí, o que que eles avaliaram? Os sintomas depressivos desses participantes e a adesão às sessões. Eles conseguiram uma adesão média de 6,37 sessões. Isto é, a maior parte das pessoas que participaram dessa pesquisa aderiram em pelo menos 6 sessões das 8 estabelecidas geralmente nos protocolos de mindfulness, né? E 16,93% apenas realizaram menos do que 4 sessões, né? E aí, o que que eles viram? O PHQ-9 é a escala de transtornos depressivos. Ela teve, antes do MBCT, a média dessa escala nos participantes era de 10,75 pontos, que é considerado uma depressão moderada. Depois do MBCT, isso caiu para 7,81 pontos, que é considerado depressão leve, né? E aí eles viram que isso teve uma significância estatística e um tamanho de efeito moderado de 48. E aí eles viram ainda que 25% dessa população teve uma mudança confiável dos sintomas. A mudança confiável é quando os pacientes apresentam uma redução na escala de depressão de igual ou maior que 6 pontos, né? Então, 25% dos pacientes tiveram essa mudança. E 3% tiveram uma piora confiável, que é o contrário, um aumento de 6 pontos na escala de depressão. E aí a gente tem também o estudo da própria Débora, que eu acho que se encaixa no estudo de mindfulness do mundo real, né, que foi feito aí no Rio de Janeiro.
E se eu falar alguma coisa que eu não entendi direito, você me corrige, tá, Débora? Mas que teve o seu foco, foi um estudo quase experimental, né? Então, não foi uma randomização, mas elas avaliaram as pacientes antes e depois de terem recebido o MDHP, que é o protocolo de Mindfulness para promoção de saúde. E aí foram incluídas 144 pacientes que iniciaram o estudo e 62% completaram o questionário pós-estudo, né? E aí foi o foco da pesquisa das meninas foram principalmente no desenvolvimento de habilidades de mindfulness e autocompaixão. E o que elas tiveram maior resultado foi principalmente nas habilidades de autocompaixão, né? Que foi visto que muitas pacientes, apesar de continuar com sintomas depressivos, tiveram uma melhora significativa nas habilidades de autocompaixão. E a gente sabe o quanto que isso é significativo para as pessoas conseguirem lidar com os seus desafios de uma forma mais gentil e assim até reduzir sintomas de depressão e ansiedade. E foi o que elas avaliaram também, que teve uma melhora nos índices de depressão e ansiedade nessas pacientes, especialmente em mulheres abaixo dos 60 anos, com uma renda baixa. Então, a gente tem ali já um estudo de mundo real aqui no Brasil que começa também a mostrar algumas evidências significativas para nós. Então, né, eu juntei um pouquinho das peças e aí o que que eu percebi? Que a gente já sabe que a gente precisa de mais estudos de mindfulness no mundo real. A gente já tem muito ensaio clínico controlado, demonstrando a eficácia de mindfulness para depressão, ansiedade, qualidade de vida, mas a gente tem poucos estudos em mundo real, principalmente em países em desenvolvimento, né? A maior parte dos estudos que a gente tem são em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, mas poucos estudos em países em desenvolvimento. E aí a gente precisava também avaliar desfechos semelhantes e avaliar a implementação do mindfulness em si, né? E aí foi por isso que eu pensei no doutorado, daí eu já vou para essa última parte, que é o estudo do doutorado. E eu pensei em fazer um ensaio clínico randomizado por Stepped Wedge por conta disso. Então, como que é esse ensaio clínico? Eu vou explicar aqui com a palavra, com a figura. Vocês podem ver aqui que a gente tem o STEP e a gente tem os clusters, né? Os clusters são as unidades de saúde. Então, no meu estudo, a gente teve 6 unidades de saúde e elas foram divididas em 3 grupos por conta da localização geográfica delas. Então, tem unidades que eram muito próximas e às vezes o paciente de uma podia frequentar a outra unidade e isso ia contaminar, vamos dizer assim, quando a gente fosse começar a intervenção. Então, eu agrupei essas 6 unidades em 3 grupos. E aí, como que funciona, né, o Stepped Wedge? A gente randomiza as unidades e não as pessoas. Então, vamos supor, a gente sorteia qual grupo que vai começar primeiro. Vamos supor que é a unidade Derby e Los Angeles. Vou dar um exemplo das unidades daqui. Então, essas vão começar a receber a intervenção primeiro, depois a gente vai para as outras 2 unidades e, por fim, a gente sorteia mais outras 2 unidades. Nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses, que foi de abril até junho de 2024, a gente coletou as variáveis de todo mundo do estudo que fosse participar, em todas as unidades. E ninguém recebeu a intervenção ainda, a gente só coletou as variáveis, né? Então, a gente coletava um questionário sociodemográfico, o PHQ-9, que é a escala de depressão, HAD-7, que é a escala de ansiedade, e a Rucol Brief, que é a escala breve de qualidade de vida. Depois, em junho de 24, no finalzinho de junho, a gente começava a intervenção no primeiro grupo sorteado para receber a intervenção, que eram 2 unidades de atenção da família, né? Aí a gente terminava os 2 meses de intervenção e tinha um mês que a gente avaliava todas as variáveis de novo, então a gente media todas as variáveis de novo em todo mundo que era participante do estudo.
E aí depois a gente ia para a próxima unidade, né? E a gente começava a intervenção na outra unidade que foi sorteada. Enquanto isso, a unidade que já tinha terminado as 8 semanas de MBCT, ela ia para um reforço do MBCT. Então, uma vez por mês, eu dava uma aula extra do MBCT com algumas práticas diferentes, algumas práticas de autocompaixão, ou até retomando uma prática do próprio MBCT. E aí, por fim, a gente tinha as duas unidades que já tinham sido a intervenção em reforço, e aí eu aplicava o MBCT nas duas últimas unidades, né? E aí, a cada vez que a gente ia passar para uma outra unidade, a gente reavaliava as variáveis tudo de novo. Então, como que funciona, né? Por que que é legal a gente fazer esse estudo? A gente tem várias aferições ao longo do tempo, né? No final ali, o grupo que começou fica com 12 meses de intervenção do MBCT, se a gente for contar o reforço. Então, dá para a gente avaliar o reforço, né? E todo mundo vai receber a intervenção. Então, diferente de um ensaio clínico randomizado, que às vezes uma parte da população fica sem receber, no STEP do ED, a gente consegue fornecer a intervenção para todo mundo, né? Então, no final, todo mundo termina a intervenção. E enquanto um está recebendo intervenção, os outros estão servindo como controle, como grupo controle, até chegar a vez deles, né? Então, por isso que eu resolvi escolher esse estudo. Não só por esses motivos, depois eu vou explicar também os outros motivos que me fez escolher ele, né? Então, o objetivo do meu estudo foi avaliar a implementação e a eficácia do MBCT e também a gente avaliou algumas estratégias de matriciamento que a gente também fez para os profissionais como um complemento ao tratamento usual, né, para o tratamento de depressão e ansiedade na atenção primária, né? E por que que a gente fala como um complemento? Porque quando a gente foi fazer uma análise ali dos pacientes que a gente tinha antes de começar a intervenção, a gente viu que mais de 70% deles já estavam em uso de antidepressivo e mesmo assim continuava sintomático, né? Então, por isso que a gente colocou também como um complemento ali do plano terapêutico daquele paciente, né? E aí, as vantagens desse estudo, né, desse desenho de estudo, é que ele mimetiza o mundo real, né? Porque a gente sorteia as unidades e vai fornecendo ali as intervenções. A gente conseguia avaliar o reforço do MBCT após as intervenções, né? O reforço mensal. A gente conseguia avaliar como que estava sendo essa implementação em cada unidade. A gente conseguiu ir adaptando, né, o mindfulness no mundo real. E a gente conseguia ver a associação também no final, né? A gente vai querer ver também a adesão aos grupos e aos reforços, comparando com a melhora dos sintomas depressivos e ansiosos. Então, permite que a gente faça isso. E um outro motivo que eu escolhi esse estudo também, esse desenho, é porque eu sou a única instrutora aqui. Então, eu não ia conseguir fazer um ensaio clínico randomizado em todas as unidades ao mesmo tempo, né? Então, esse estudo também me permitia eu ir randomizando as unidades, eu terminava a intervenção naquela unidade e aí eu passava para as outras duas, enquanto essa aí, a primeira ia estar só em reforço uma vez no mês. E aí eu tinha perna para conseguir fazer isso, senão eu não ia ter conseguido, né, realizar esse. Bom, então eu vou dar um breve contexto, né, sobre as nossas unidades aqui. Então, no início, o hospital era apenas relacionado à parte oncológica. A partir de 2017, né, ele pegou também a Santa Casa, aqui de Barretos, para gerenciar, e as 5 unidades de atenção primária. E aí, a gente também tem aqui um convênio para os colaboradores do hospital, né? Então, todo colaborador do hospital tem direito a ter a assistência médica à saúde, que a gente fala aqui, né? E esse convênio do hospital, ele funciona no molde de uma atenção primária. Então, tem equipes de saúde da família que atendem os colaboradores. Se for necessário, eles encaminham para o especialista, mas o primeiro contato do nosso colaborador aqui é com médicos de família, né? Então, funciona como se fosse nos moldes de uma atenção primária.
E por isso que essa assistência médica ao colaborador também foi um campo, uma unidade sorteada dentro do estudo do doutorado. Barretos é uma cidade que tem mais ou menos 120 mil habitantes, então é uma cidade relativamente pequena. E aí, cada unidade de saúde da família nossa, ela cobre mais, ela tem mais ou menos 6 mil pessoas cadastradas. Ela passa um pouco ali, né, do indicado, mas acho que isso no Brasil inteiro acontece, né? Então a gente tem mais ou menos de 6, algumas têm até 10 mil pessoas cadastradas. Uma dessas unidades, dessas 6 unidades, elas têm 3 equipes de saúde da família em uma delas. Duas dessas unidades, elas ficam em uma área de extrema vulnerabilidade social, né? Então, são áreas que a população tem uma população muito vulnerável. A gente tem uma delas que cobre a casa de passagem daqui de Barretos, uma casa que também serve como atendimento a profissionais do sexo, uma que também atende população com dependência de substâncias. Então, a gente tem duas delas que estão em áreas bem vulneráveis. Outras duas delas ficam em áreas extremamente mistas. Então, assim, duas dessas unidades, elas cobrem tanto os condomínios fechados daqui de Barretos, como também uma população mais vulnerável. Então, são áreas bem mistas, assim. E uma delas foi a unidade dos colaboradores do hospital, que acabou sendo, depois que a gente fez a análise, uma unidade mista também, porque a gente teve adesão ali ao grupo de mindfulness, desde o pessoal da hotelaria do hospital até os médicos, enfermeiros e etc, né? Então tinha um misto de pessoas ali para atender dentro da assistência ao colaborador. Bom, e aí como que a gente começou então, né, esse estudo? A gente começou passando em todas as unidades, explicando que a gente ia começar o projeto, o que que era mindfulness. Eu fiz algumas mini intervenções de mindfulness nessas reuniões, para as pessoas terem uma vivência de como que era a prática. E a gente abriu vaga antes de começar a rodar o projeto para os profissionais participarem de grupos de mindfulness na assistência médica ao colaborador. E aí a gente também treinou os alunos, aqui tem uma faculdade de medicina, né, que também é associada ao hospital. A gente treinou os alunos da faculdade para me ajudar a fazer a coleta de questionário, né, aplicar os questionários nos participantes e fazer também a parte das entrevistas qualitativas. A gente teve, por conta de ter aberto para os profissionais participarem dos grupos de mindfulness, a gente teve uma participação de 6 profissionais. Dois eram residentes de medicina de família, uma enfermeira e duas agentes comunitárias de saúde e uma dentista, né, que participou dos grupos de mindfulness. E no total a gente conseguiu a ajuda de 15 alunos da Faculdade de Medicina para fazer a aplicação dos questionários e as entrevistas qualitativas. E aí veio duas ajudas de duas pessoas que eram participantes de grupos que eu já tinha dado, né? Então eu divulguei lá na internet e uma das participantes, assim, que era a Ana Paula, que é uma colega, assim, que eu tenho hoje, né? Ela falou, Carol, foi tão bom para mim e ela estava numa fase de transição de carreira, assim, ela falou, eu quero te ajudar a conduzir essa pesquisa de doutorado, né? E aí ela passou a ser a pessoa hoje, assim, chegando no final, ela foi a pessoa que mais me ajudou com o estudo do doutorado, né? Então veio aí uma ajuda da onde eu menos esperava, vamos dizer assim. Eu tive uma ajuda muito grande também das agentes comunitárias de saúde para divulgar, né, o grupo de mindfulness e também para conseguir lugar para fazer os grupos, porque essas duas unidades que são as mais vulneráveis que eu falei, elas não têm sala para grupo. E aí, uma agente comunitária conseguiu que a moça da igreja me emprestasse a chave da igreja para eu conseguir fazer os grupos lá. E outra também, ela tinha relação com uma igreja, era ministra, alguma coisa assim. Ela também conseguiu com que eu fizesse os grupos na igreja. Aqui eu coloquei, né, da igreja.
Ah, e um dos grupos foi feito no centro de idosos daqui. E aí eu abri também para os idosos do centro participarem dos grupos, né? O que também foi uma coisa bem legal. Essa população, algumas delas não entrou para o meu estudo de doutorado para análise, porque o corte do meu projeto era até 79 anos. Não, até 69 anos. E aí muitos dos idosos já tinham mais do que isso, né? Mas eles participaram das intervenções, mesmo que eles não tenham entrado para análise estatística. Bom, e aí falando um pouquinho do recrutamento. Então a gente pegou a lista de todos os pacientes que tinham recebido CID de ansiedade e depressão leve e moderada dentro das unidades, né? Então através do sistema das unidades mesmo. E a gente colocou o programa REDCap, que é um programa que auxilia em pesquisa, para sortear 30 pacientes por unidade, né, para a gente chamar para pesquisa. Não ia dar para a gente chamar todo mundo, que é o certo, né, quando a gente pensa em um estudo de intervenção, mas por conta de ter só eu mesmo para ministrar os grupos, né? Então a gente estabeleceu esse número de 30 pacientes, que dava para fazer dois grupos com 15 pacientes cada. Aí a gente entrava em contato com a pessoa por telefone, convidando ela para participar do grupo. Se a pessoa não respondesse a ligação, a gente mandava uma mensagem do WhatsApp. E se a pessoa não respondia, a gente sorteava uma outra pessoa, né, uma próxima pessoa. E aí a gente convidava a pessoa, por essa ligação, a ir para a unidade fazer uma triagem presencial. E daí a gente aplicava o questionário sociodemográfico, a escala de ansiedade, a escala de depressão e a escala de qualidade de vida breve. E aí, se a pessoa preenchesse algum critério de exclusão, por exemplo, a gente também já via ali outras possibilidades terapêuticas para ela receber sem ser o MBCT. Bom, então os critérios de inclusão, né, era o paciente ser da área de abrangência de alguma das nossas unidades, ter entre 18 e 70 anos, tá em uso de antidepressivo ou psicoterapia por pelo menos um mês, ou algum grupo educativo, algum grupo de suporte, né? Pensando ali que o nosso objetivo era avaliar o complemento, né? Mindfulness como um complemento do tratamento. E os critérios de exclusão eram transtornos mentais graves, né? Como, por exemplo, esquizofrenia ou um transtorno bipolar do tipo 2, pacientes com demência, com dependência de substâncias, exceto tabaco, né, mas com dependências, por exemplo, é, dependentes de dependentes de drogas não lícitas, né? Não sei se esse nome era muito bom, mas enfim, que daí também fugia um pouco do grupo da intervenção. E pacientes que tinham o PHQ-9, que é a escala de depressão, maior do que 15 pontos na triagem, porque mindfulness não é indicado para casos de depressão grave, né? Então, a gente pensou de esses pacientes, se a gente identificasse uma escala maior do que 15, a gente encaminhava ele para o médico de família e para psicoterapia em grupo dentro da unidade de saúde, ou individual, dependendo do caso. No começo, eu tinha feito também a escala de ansiedade maior do que 15 pontos, como um fator de exclusão. Gente, foi impossível, eu não ia conseguir participante, assim. Todo mundo tinha escala de ansiedade maior do que 15 pontos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, Carol. Que ilusão minha, assim. Na hora que começou ali a primeira semana, eu não tinha conseguido, acho que eu tinha conseguido dois pacientes. Eu falei assim, não, desse jeito não vai dar, né? Aí eu reconversei com o meu orientador e o pessoal do grupo de pesquisa falou que já tiveram mais pessoas que também tentaram fazer isso e não conseguiram, né? Aí eu falei assim, não, então vamos tirar essa exclusão da escala de ansiedade, vamos deixar só a da escala de depressão, que é o que a gente tem ali mais uma contraindicação mais robusta também para não aplicar mindfulness, né? Bom, e aí a gente aplicou a escala de depressão, foi o nosso desfecho principal, né, avaliado, e a gente vai analisar o PHQ-9, que é a escala de depressão, de três formas diferentes. A gente vai avaliar os pacientes que tiveram uma redução da escala, qualquer redução, os pacientes que mudaram de categoria, então, por exemplo, o paciente tinha uma depressão
moderada e foi para uma depressão leve, né? Então a gente também vai avaliar e a gente vai avaliar a mudança confiável de sintomas, igual o estudo de mundo real que o MBCT fez, que são as pessoas que tiveram uma redução maior que 6 pontos na escala. A escala de ansiedade, que é a HAD-7, e a de qualidade de vida, que é a Huckel Brief, os questionários sociodemográficos, e a gente também avaliou o encaminhamento para os serviços especializados dentro da atenção primária, né? E aí, falando um pouquinho da intervenção, que é o MBCT, né? Então, o MBCT foi desenhado para prevenção de recaídas, de depressão, usando ali as técnicas de mindfulness com as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, e a gente fez algumas adaptações. A gente reduziu as sessões de mindfulness de 2 horas para 1 hora e meia, no máximo. Então, pensando em tudo aquilo que eu falei, né, lá no começo, a logística das unidades, o tempo que os pacientes tinham disponíveis, pensando em trabalho, cuidado de casa e etc. Além da apostila, como a gente percebeu também que eles tinham, muitas pessoas não liam a apostila, a gente usou uns vídeos que eu tinha gravado na pandemia para o hospital, com algumas práticas curtas de mindfulness, de 10 a 15 minutos, como um complemento das tarefas de casa. Então eu passava esses videozinhos para eles assistirem. E uma coisa que eu consegui fazer também é a assistência médica ao colaborador, que é aquela que eu falei que atende os colaboradores no molde de saúde da família, ela tem um funcionamento noturno, né, por ser aos colaboradores. E aí eu consegui que para o meu projeto de doutorado, caso os pacientes da UBS não conseguissem ir no turno de manhã e à tarde, que eles pudessem ir para o turno da assistência de saúde à noite. E isso foi autorizado, né? Então os pacientes tinham essa oportunidade, que eu sei que não é todo lugar que consegue oferecer, né? Porque geralmente a atenção primária funciona em horário comercial. Mas, Carol, só voltando para entender, quando você fala do funcionamento noturno, é porque eles participaram de grupos que foram ofertados à noite, ou eles conseguiram fazer outros atendimentos na TS no horário noturno que não tinham a ver necessariamente a ver com grupo? Não, Débora, é assim, na assistência médica, que é aquela unidade de atendimento ao colaborador, ela só funciona no período noturno, né? Então, por exemplo, se o paciente da UBS, né, da atenção primária, ele fala assim, eu não posso ir de dia por conta do trabalho, né? Por exemplo, não consegui liberação. Aí ele podia ir nesse grupo da assistência médica à noite. Esse grupo da assistência médica à noite, ele já acontece, porque já é um trabalho que eu faço no hospital, né? Então, a única diferença é que eu ia inserir esse paciente que não é um colaborador, né? É um paciente dentro da assistência médica. Imagino que isso fez Bom, muita diferença, né, para pessoas que fez, trabalham. né? E aí, a gente também fez como intervenção um matriciamento para os profissionais da atenção primária. Então, enquanto os pacientes estavam em intervenção nas unidades, os profissionais também recebiam um treinamento, que era uma vez a cada 15 dias, por 2 horas, a gente dava um treinamento para os profissionais, né, falando sobre transtornos mentais comuns na atenção primária, colocando alguns princípios da entrevista motivacional, colocando algumas estratégias que eles podiam usar para manejo da anedonia. A anedonia é aquela perda de interesse que os pacientes têm num quadro depressivo, né? Perda de motivação. Algumas técnicas para manejo de crises de pânico e algumas técnicas de manejo da insônia não medicamentosa, né? Que eles poderiam fazer com os pacientes. Então, a gente, ao mesmo tempo que estava dando treinamento para o MBCT para os participantes, a gente dava esse treinamento para os profissionais de saúde da atenção primária. E aí, questões metodológicas, né? A gente fez uma estimativa de ter entre 120 e 180 pacientes. E aí, para cada faixa de número de pacientes que a gente conseguiu, o estatístico fez uma conta de qual poder que a gente ia alcançar no estudo, né? Para conseguir aferir
que foi a intervenção de mindfulness, que, né, que teve o efeito. Os clusters, as unidades, elas foram sorteadas pelo programa de computador, pelo REDCap, e os estudantes que me ajudavam a aferir os desfechos, eles eram cegos, eles não sabiam se aquele paciente que eles estavam aferindo, né, a escala de qual unidade que eles eram. Isso funcionou, esse cegamento, até a primeira intervenção. Depois, a gente não conseguiu manter, porque o que que aconteceu? Dos 15 estudantes de medicina que me ajudaram, sobraram 4 me ajudando. E aí, quem que teve que ir atrás para reavaliar os desfechos de todo mundo foi eu. E aí eu não tinha como não saber de onde que o paciente era. Então, acabou que a gente ficou sabendo de onde o paciente era, né? É uma coisa que eu vou colocar como limitação do estudo depois, porque a gente não conseguiu manter. Bom, e aí para análise qualitativa, né, que eram a gente fez entrevistas para saber o que os pacientes perceberam depois de ter passado pelo protocolo de mindfulness e também com os pacientes que desistiram do protocolo. Então, vamos supor que o paciente começou, mas não terminou. A gente também fazia uma entrevista com ele para saber o motivo, tentar entender ali onde que a gente poderia melhorar. A ideia inicial das entrevistas qualitativas era a gente pegar diferentes populações. Então, por exemplo, um grupo de mindfulness tem 5 homens, 5 mulheres. Pegar uma mulher que fosse mais jovem, outra que fosse mais com mais idade, um homem que fosse mais jovem, outro uma mulher branca, uma mulher negra. Só que isso acabou não dando certo, porque a gente via que às vezes a gente tinha uma perda maior de homens em um grupo, por exemplo, e aí não sobrava homens que terminavam um protocolo. E aí, no fim, o que a gente fez foi entrevistar todo mundo que tinha terminado o protocolo, para saber, assim, e todo mundo que tinha desistido. Então, também foi uma coisa que a gente tinha programado uma coisa e acabou tendo que fazer outra. E aí, os dados do recrutamento no geral, né, que a gente fez. No geral, a gente fez 383 avaliações, triagens, né, que a gente aplicou os questionários e as escalas. Desses, 213 preencheram os critérios de inclusão, 76 foram excluídos por conta ou do PHQ-9 ou porque tinham alguma doença como esquizofrenia ou algo nesse sentido. 96% dos pacientes faltaram nas avaliações. Então, a gente teve um índice de falta muito grande desde o começo, assim, desde que a gente começou a fazer as triagens. E a gente teve um índice de recusa muito baixo. Só 27% dos pacientes recusaram, participar do estudo. Então, esse foi o recrutamento geral, né? De características sociodemográficas, a média de idade dos nossos participantes era de 41 anos. A maior parte deles eram solteiros, seguidos de casados. A maior parte da nossa população era branca, seguida de pessoas negras. A grande maioria eram do sexo feminino, né, 84,3%, com filhos, 67,4% já possuíam filhos, e a maioria delas entre 1 e 2 filhos. Além disso, foi um dado que surpreendeu assim positivamente, né? 64,8 tinham casa ou apartamento próprio. A gente ficou ali entre ensino médio completo e ensino superior completo como a principal escolaridade dos nossos participantes. A maior parte deles eram CLT, seguidos de trabalho sem registro em carteira. A maior parte recebia entre 2 a 5 salários mínimos, seguidos de pessoas que recebiam entre 1 a 2 salários. Outra coisa que surpreendeu um pouco, né? 38,1 relataram nunca ter dificuldades financeiras para chegar, algumas das vezes tinham dificuldades financeiras para chegar no fim do mês, e 24,8 relataram que nunca tinham dificuldades financeiras para chegar no fim do mês. Então a gente viu que a nossa população
apesar de ter uma taxa ali de população vulnerável, na maior parte das vezes ela tinha ensino médio ou ensino superior completo e tinha razoavelmente uma boa vida financeira. A maior parte não tinha doenças crônicas, só que ficou bem quase meio a meio ali, né, entre doenças crônicas e não. E entre as doenças crônicas, a grande maioria relatou hipertensão arterial sistêmica como sendo a principal doença crônica. E 66,3% já estavam em uso de psicotrópico quando começou o estudo, né? E o outro restante estava em algum acompanhamento terapêutico. E aí a gente vai falar um pouquinho do recrutamento por grupo. E aí que eu vou querer discutir algumas coisas com vocês. Então, no grupo um a gente recrutou 67 participantes, só que a gente teve 26 participantes que já faltaram direto na palestra inicial. Então, assim, logo na primeira palestra, as pessoas já não vieram, né? Depois da primeira palestra, poucas pessoas faltaram. 6 pessoas não compareceram para a segunda, para o primeiro encontro, né? Depois da palestra. E aí a gente teve 8 pessoas que fizeram menos que 4 encontros, que dá um total de 11,9 daqueles que iniciaram. E a gente teve 27 participantes que participaram de mais que 5 encontros. Então, se a gente for parar para pensar nesse primeiro grupo, a gente teve uma taxa de retenção só de 40,29% dos participantes, menos que 50%. Mas a grande maioria a gente vê que está logo na primeira falta, né? Então, o que que a gente percebe, assim, que as pessoas que começam o MBCT, a menor parte para, mas o difícil é fazer os pacientes irem para a primeira palestra, né? Para a primeira consulta do encontro. E isso vocês vão ver que se repetiu, assim, né? No grupo 2 a gente recrutou 72 participantes, só que a gente teve uma perda de segmento de 15 participantes, porque lembram que o ensaio clínico randomizado do tipo Stepped Wedge começa num tempo, depois, quando a gente vai para o outro tempo, a gente tem que coletar as variáveis de novo. 15 pacientes já não responderam mais a gente nessa segunda coleta, antes de começar o grupo, né? Então, 57% foram convidados para a palestra, 9 faltaram logo na primeira palestra, um apenas faltou da palestra para o primeiro encontro. Menos que 4 encontros, a gente teve 10 participantes que fizeram menos do que 4. E a gente teve uma adesão de 37 participantes, que correspondeu a 64,9%. Então, aqui seria o grupo que a gente tinha conseguido uma adesão maior que 50%. Bom, e no terceiro grupo, a gente recrutou 72 participantes. A gente teve uma perda de segmento de 24 participantes. Então, a gente percebe que quanto mais distante a coleta de dados ficou da intervenção, mais perdas de participantes a gente tinha ao longo do tempo, né? O que mostrou ser talvez um ponto fraco do desenho do estudo, né? Do Stepped Wedge. A gente teve 9 participantes nesse grupo 3, que quando a gente foi fazer a última reavaliação antes deles começarem o grupo, já estavam com o PHQ-9 maior do que 15 pontos. O que mostra que aqueles pacientes que demoraram mais para receber o MBCT tiveram uma piora de saúde maior do que aqueles pacientes que receberam logo no início também. Então, a gente convidou para a palestra 41 participantes, a gente teve 15 faltas na palestra de 41, que corresponde a 36,5 participantes. 11 participaram em menos de 4 encontros. Aqui, esse grupo foi a maior perda que a gente teve. E a gente teve uma adesão de só 15 pacientes, que correspondeu a 35,5%. Então, se a gente for juntar esses dados no geral, né, a gente teve 213 pacientes recrutados, 39 tiveram perda de segmento ao longo do estudo, pararam de responder a gente. 9 tiveram
Depois, o PHQ-9 deles aumentaram e eles acabaram sendo excluídos do estudo por conta de não terem recebido intervenção. 50 faltaram na palestra, 36 foram em menos do que 5 encontros, e 79 foi o número de pacientes que a gente conseguiu avaliar todos o antes e o depois deles, depois do estudo, né? Correspondendo ali a 37% dos participantes que a gente tinha recrutado no começo. Então, a gente vê aqui, se a gente for comparar com o estudo inglês, a nossa taxa de pacientes que participaram em menos de 5 encontros, daqueles que começaram, foi muito parecida com a do Reino Unido. Só que a nossa taxa de perda de segmento e falta logo na primeira palestra é muito alta, né? Então, a gente teve pacientes que nem foram para o primeiro encontro, para se dar ali a primeira oportunidade de passar pela intervenção. Né? E aí, em relação ao reforço, né? A gente teve no grupo 1 11 meses de reforço. Daqueles que aderiram ao protocolo MBCT, que foram os 27 participantes, 5 deles não foram em nenhum reforço depois que terminou as 8 semanas. 10 deles foram em menos do que 5 reforços. E dos que iniciaram, né, dos que completaram as 8 semanas, a maior parte foi nos reforços, em mais que 5 reforços. Né? Então, a gente vê que dos pacientes que aderem, eles também continuam indo nos reforços de MBCT. E no grupo 2 a mesma coisa, a gente teve 6 meses de reforço daqueles que aderiram, né? Que foi 37. 12 não foi em nenhum, 13 foram em menos de 3 encontros, e 13 também foram em mais de 3 encontros. Então, se a gente for juntar ali, pelo menos quem começa tende aí em um ou outro grupo de reforço do MBCT. Né? E no grupo 3 a gente ainda está terminando, mas eles vão ter só 2 reforços, né? Então a gente vai ter que ver certinho como que a gente vai fazer isso. E aí, gente, eu só tenho os desfechos colocando o pré e pós-operatório, pré e pós-intervenção de cada grupo, certo? Então, eu não tenho ainda análise estatística avaliando tamanho de efeito, significância estatística, e a gente ainda não avaliou também a RUCOL Brief, que é a escala de qualidade de vida breve, porque ela é mais difícil de ser avaliada por conta dos domínios e tudo, então ela também ainda não vai estar aqui. Então, no grupo 1, né, a gente teve um PHQ-9, que é a escala de depressão, prévia à intervenção de 12,32, que corresponde ali também a uma depressão moderada. E pós-intervenção, a gente tem uma queda para 7,5, que é uma depressão leve. E na GAD-7, a gente tem uma pré-intervenção de 13,65 e uma pós-intervenção de 6,5 pontos, que também é uma depressão moderada. Então, a gente vê uma redução semelhante àquela do Reino Unido, né, que eles reduziram de 11 para 7. No grupo 2, a gente teve uma escala pré de 10,4, também moderada, e uma pós para 4,4 pontos, que daí ficou leve, quase sem sintomas depressivos. H7, né, pré de 10,5 e uma pós de 4,3. Bom, e aí no último grupo a gente tem uma pré de 10,91, caindo para 6,88 pós-intervenção, e de 11,39 caindo para 4,5 após a intervenção. Né? Então, o que que a gente pode concluir? Né? Que o MBCT teve menos adesão no Brasil do que em estudos internacionais, pelo menos na primeira palestra, quando a gente para pensar naqueles que começam, a adesão ela é semelhante, só que ela se mostrou mais eficaz para redução de sintomas depressivos ou ansiosos. Porque se a gente for parar para pensar no grupo 1, está parecido, mas nos dois últimos grupos a redução foi ainda mais significativa do que nos estudos internacionais que a gente vê. Então, eu acredito que o tamanho de efeito que a gente vai ter
seja maior até do que os estudos internacionais de mundo real que a gente tem. A gente coloca aqui a atenção especial à palestra inicial, né, que isso parece ser crucial para que as pessoas façam a adesão ao grupo. Então, da gente pensar em formas mesmo da gente conseguir captar esses pacientes. E a gente sabe que os grupos de reforço daqueles que aderem ao MBCT tendem a ser uma questão interessante da gente fazer, porque os pacientes continuam indo. E aí, o que que a gente falta ainda, né? Realizar a análise estatística para saber certinho o tamanho do efeito, a significância estatística desses dados. Realizar a triangulação do método, né? Então, pegar também a análise qualitativa e fazer a conversa dessa análise qualitativa com os dados quantitativos. Fazer a análise conforme a adesão às sessões. Então, ver se a adesão às sessões e aos reforços tem diferença nos desfechos, né? De depressão e ansiedade e analisar os questionários das pessoas que desistiram do programa, né? Por que que elas desistiram, quais foram os principais motivos, para a gente conseguir pensar na adaptação dessas intervenções depois. E é isso, pessoal, falei demais. Queria ouvir as perguntas de vocês antes da gente ir para o restante. Carol, muito obrigada. Acho que agora a gente pode parar a compartilhação para a gente poder se ver. É, aqui, prontinho. Deixa eu só ver aqui. Nossa visualização está certinha. E prontinho. Então, quem quiser, né, fazer alguma pergunta, algum comentário, pode abrir seu microfone ou aqui pelo chat. Deixa eu até ver se eu posso liberar aqui para ativar o próprio som. A Raquel quer comentar, só um instantinho, Raquel. Vou atualizar aqui para a Raquel ativar o som. Antes da Raquel falar, não sei se ela está conseguindo abrir o microfone dela, eu só queria comentar, fazer eu mesma uma pergunta. Carol, todas as intervenções que vocês fizeram foram presenciais, inclusive os reforços também. Tudo foi 100% presencial. Isso era uma dúvida que eu queria tirar. E a outra, que aí a gente pode juntar com a dúvida e o comentário da Raquel, é se vocês já conseguiram fazer, ou estão pensando em fazer, essa análises sociodemográficas diferentes entre esses grupos, né? Que você falou que tinham diferenças de vulnerabilização social e tal. Porque me chama a atenção, né? Eu sei que você mencionou, mas vocês não aprofundaram nessa análise, e a gente tem feito essa reflexão bastante aqui no Rio, é que existe uma diferença muito óbvia de gênero, né, na adesão às intervenções de mindfulness e que são compatíveis com as intervenções com um perfil quando você vê, por exemplo, aqueles estudos populacionais estadunidenses, né, que quem medita nos Estados Unidos são mulheres brancas de nível superior e alta escolaridade, né? Só que o perfil populacional dos Estados Unidos é muito diferente do nosso. A maioria da nossa população é negra, né? E me chama a atenção que a maioria das pessoas que aderiram foram mulheres brancas. Então, eu acho que fazer uma análise também, não só do perfil sociodemográfico, do ponto de vista de renda e território, mas de raça-cor, eu acho que é relevante, porque eu acho que existem barreiras não reconhecidas, né, de acesso aí que podem aparecer. Mas deixa a Raquel falar que ela está com a mãozinha levantada. E eu vou dando uma olhada aqui no chat. Por favor, Raquel. Oi, gente, bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse encontro. Eu sou praticante de Mindfulness há muito tempo, já até tentei fazer formação como instrutora, mas por questões de saúde não consegui concluir. Foi a Gisele que compartilhou no grupo, a Gisele Stato, esse encontro, eu agradeço a ela também. E eu também sou pesquisadora, sou especialista em neurociência. No meu TCC foi uma uma revisão narrativa entre dor crônica e mindfulness. Então, né, estou bem familiarizada com esse tema e com questões das pesquisas também. Achei super legal
a contribuição da Débora de querer saber dessa questão socioeconômica ali, né? Quer dizer, não só demográfica, né, mas econômica, questão de raça, etnia, essas coisas. Achei curioso que o grupo 2, né, que teve a maior adesão e tal, então eu queria saber, né, depois dessas análises, se talvez esse grupo 2 a população é que tenha maior acesso, né, de questões econômicas e questões de raça e tal, muito provavelmente pode ser isso, né? Como você falou que teve locais que tem uma região de mais vulnerabilidade e locais de menos vulnerabilidade, então talvez deve aparecer, acredito eu, né? Que deve aparecer isso depois na análise. Então, assim, eu estou muito curiosa para saber o resultado final, gostaria de acompanhar aí. E aí eu fiquei numa dúvida se eu entendi certo mesmo. Que eu nunca tinha visto assim de perto essa metodologia de estudo, né, de STEP, né, de closer e Uhum. tal. E, oi? Alguém falou Não, alguma coisa? eu só concordei, assim, Raquel, pode continuar. pode seguir, Raquel. Ah, tá. Assim, não é tão comum, assim, eu achei bem interessante a ideia de ir para além dos ensaios clínicos randomizados, aleatorizados, que é importante, claro, mas fazer Uhum. um estudo mais próximo, né, do mundo real, eu achei bem interessante. E aí, com relação às avaliações pré, você faz, você fez a avaliação ali logo, né, depois do recrutamento, com as 6 unidades, e aí o grupo um teve a primeira intervenção. E aí, quando você foi para o segundo grupo, você foi e reavaliou de novo. É isso, né? Quanto tempo Isso. antes? Mais ou menos, curiosidade mesmo de pesquisadora, assim, né? Provavelmente Aham. isso vai estar bem descrito, né, depois no final do seu doutorado, né, quando você for publicar alguma coisa assim, mas é mais curiosidade mesmo. Quanto tempo depois você fez essa reanálise ali, né, essa reavaliação com os questionários antes de começar a intervenção mesmo em si. E uma outra questão que eu fiquei na dúvida é esse primeiro encontro, essa primeira palestra. Já contaria como o primeiro dia do encontro, a primeira semana da intervenção de 8 semanas ou não? Porque isso me ficou um pouco na dúvida também. Obrigada. Imagina, Raquel, obrigada a você. Eu vou responder as suas perguntas um pouco juntas com a Débora, assim, né, com a da Débora, porque acho que tem um pouco a ver, assim, vocês conversaram algumas coisas. A primeira coisa é que eu quero muito, muito fazer essa análise relacionando as questões sociodemográficas, porque para mim isso está extremamente associado. O grupo 2 é o grupo que foi a assistência médica ao colaborador, né? Agora já não é mais SEB, então eu posso falar. É o grupo que tinha assistência médica ao colaborador e uma das nossas unidades que está numa área de classe média-baixa, vamos dizer assim, né? Mas não é uma classe extremamente vulnerável. Então, esse é o grupo 2. E foi o grupo que mais aderiu às intervenções, foi o grupo que mais aderiu aos reforços e foi o grupo com a melhora mais significativa também, né? Então, quando a gente vai avaliar esse grupo em renda, assim, por uma análise que eu fiz eu mesma, tá? Eu ainda não apliquei a estatística nisso, mas passando o olho e olhando assim as características. O que eu percebi desse grupo é que a renda dele não difere tanto dos outros dois grupos, a renda em si, total, quando a gente vai avaliar. Mas a escolaridade é a maior parte com o ensino superior, né? Então, a maior parte das pessoas tem ensino superior, o que me faz pensar que talvez, né, sejam pessoas ali que tenham maior acesso, que tenham maior, por exemplo, até compreensão, entendimento da importância do mindfulness, não sei, né? Assim, pensando em várias hipóteses ao mesmo tempo. E que também podem ter mais conforto, porque tem um emprego ali, né, o ensino superior e por serem colaboradores do hospital, pelo menos eles têm um emprego, vamos supor assim, assegurado, com horários assegurados, né? Talvez tenham uma rotina familiar diferente por ter esse tipo de privilégio, vamos dizer assim, né? De ter acesso à assistência médica à saúde com especialistas.
Então, tudo isso são coisas que dá para a gente pensar que podem ter influenciado nesses desfechos aí, né? O grupo 3 é o grupo que menos teve adesão, né, e que a gente teve maior perda de segmento e até exclusão, eu acho que por dois motivos. Por ter sido o último grupo a ser sorteado, então a perda de segmento foi muito grande, até a gente chegar lá, né? E ele era daquelas duas unidades que são mistas, entre uma classe muito alta e uma classe muito baixa, né? E só que quando a gente vai avaliar a- por cima de novo, né, assim, as características, isso também ficou bem equilibrado, assim. Então eu acredito que possa ter mais relação também com a perda de segmento, com ter demorado mais para chegar a vez dele, né? É o que eu hipotetizo, assim. E o grupo um é foi o que foi sorteado foi o grupo das duas unidades mais vulneráveis, né? Então acho que isso vai conversar totalmente assim com os resultados que a gente viu no grupo. E é aquilo, né, que a Débora falou. Os estudos lá fora sempre colocam nas conclusões deles, se a gente lê, que mindfulness tem a sua eficácia garantida independente de gênero, idade e escolaridade. Porém, quando a gente vai ver a escolaridade dessa população que eles são feitos, é muito diferente do que a gente encontra aqui. Então, talvez aqui a gente encontre essa diferença, né, entre os níveis de escolaridade. Carol, eu acho que tem um viés aí, que eu acho que é o que os estudos internacionais às vezes não conseguem, talvez, alcançar, e eu acho que essa é uma discussão muito importante para a gente no Brasil, é que independe de escolaridade. A minha vivência fazendo grupos com agentes comunitários e com populações vulnerabilizadas é que, de fato, não tem uma questão importante da escolaridade no sentido da pessoa conseguir vivenciar a experiência da prática meditativa, porque ela é uma experiência não verbal, ela é vivencial, a metodologia é ativa. A questão é a pessoa conseguir aderir, ela conseguir participar, Exato. ela conseguir ter tempo na vida dela, porque também é isso, todos os estudos falam, mindfulness só funciona se você pratica. Né? O efeito de mindfulness Uhum, tem a ver diretamente com você conseguir incorporar aquilo na sua vida, né? Então, se você uhum, não consegue incorporar aquilo na sua vida, e é isso que você falou, se eu tenho um trabalho que é incerto e que eu não tenho o horário certo porque eu sou um autônomo, eu tenho um vínculo precário. Talvez Barretos, que é uma cidade menor, não viva tanto isso, mas a gente aqui no Rio é uma cidade grande que as pessoas às vezes levam 2 horas para se deslocar entre o trabalho e a sua residência. Quando chega em casa, não consegue mais parar. Então, eu acho que tem outras nuances disso aí que não tem a ver, talvez, necessariamente com a escolaridade, do ponto de vista da pessoa com a escolaridade baixa conseguir sentar e praticar e ter uma prática satisfatória. Mas ela conseguia incorporar aquilo na vida dela mesmo, né? Eu acho que tem mais, talvez mais a ver com isso, no sentido de, será que essa pessoa consegue incorporar aquilo na vida? Porque se ela não conseguir incorporar, ela não vai ter o benefício. A verdade é que isso a gente já sabe, né? De todas as uhum. pesquisas. Mas eu vou deixar a Bel falar que ela levantou a mão, acho que ela quer comentar. Ou perguntar, Bel, por favor. Oi, bom dia, gente. Muito obrigada. Eu não vou ligar a câmera agora porque eu estou me arrumando, eu preciso sair. Então, se eu sair, é até bom que se deixar eu falo o dia inteiro, né? Eu posso, enfim, me empolgar. É só fazer um comentário. Nossa, eu já desfoquei várias vezes aqui que eu tenho que sair. Eu estou entrevistando Eu, psicólogos para me acompanhar aí pelos próximos, sei lá, 7 meses numa terapia. Aí eu estou indo encontrar com um agora. Então, o comentário que eu quero fazer não é bem uma pergunta, mas claro, Carol, fica à vontade, tá? De comentar. Até onde eu pesquisei, que eu estou tentando, né, terminar meu TCC, misericórdia, estou tentando relacionar psicanálise, educação e história. Meu curso é de história, eu sou aluna da UERJ, da graduação, enfim, venho sofrendo aí ao longo dos anos para conseguir focar nos estudos e o mindfulness, é assim que fala, gente, meu inglês é péssimo. Eu consegui participar, eu acho que, se eu não me engano, nas últimas 4 semanas, isso já foi uma grande vitória, porque eu aparecia lá uma vez na vida e outra, enfim, né? E eu estou achando muito legal essa pesquisa, esse debate, essa discussão, enfim, essa exposição da Carol.
porque eu estou entendendo melhor agora, até com um pouco mais de seriedade, né? Porque as reuniões elas são muito, como que eu posso dizer? É muito básico. Você entra lá, às vezes. Inclusive, nessa semana passada, eu não consegui ouvir nada do que a Débora falou, que eu estava completamente distraída. Eu vou tentar me esforçar mais, né, nessa semana, em nome de Jesus. Eu sempre fui uma pessoa muito cética, sabe? Mas hoje em dia eu estou tentando de tudo: meditação, óleos, enfim, essas coisas todas, né? Universo, Deus, enfim, tudo, os deuses, os santos. Enfim, até onde eu pesquisei, lendo sobre a psicanálise, eu até acabei parando lá no andar da pedagogia, no 12º, jamais imaginei chegar nesse lugar, que eu estava pesquisando sobre a América Latina, e aí, depois de muita enrolação, eu chegando finalmente, né, à monografia, foi uma trajetória muito difícil para mim, muito complicada, muito longa, muitos desafios, muitas confusões lá com algumas pessoas que eu não quero ver nem pintado lá do andar da história, pessoas perigosas, inclusive, as pessoas atacadas, enfim, já desfoquei de novo. É, Até onde eu pesquisei, eu aprendi como que nasceram aqueles testes que você faz quando vai fazer um exame neuropsicológico, que a gente responde. Eu fiz o meu exame, o meu primeiro na vida, só tive a oportunidade de fazer em 2023. Aquele monte de questionário, eu entendi como que isso foi se construindo. As pessoas que pesquisaram vários nomes, uma confusão do caramba, que eu te falo, vários países, várias pessoas, não sei, Suíça, França, América Latina, tá uma confusão, eu estou tentando organizar essas informações todas, mas eu estou muito no início até. Vocês me perdoem a minha forma de falar, estou muito no início das pesquisas, então eu compreendi como que nasceram aqueles questionários, enfim, né? E, e é isso. E eu trabalho na estou numa escola do município recentemente. Eu sou agente de apoio à educação especial, então eu costumo dizer que a escola pública é o meu laboratório de pesquisa, né? Então, e a gente está com um desafio, a gente não, eu mais, né? Porque todo mundo corre. Estou acompanhando, um dos alunos que eu acompanho, ele é autista, ele tem 12 anos. Ele é autista grau severo, 3 pessoas, uma estagiária e 2 contratos, passaram por lá, não quiseram ficar de jeito nenhum, que é segundo segmento, né, do sexto ao nono, e está muito difícil conseguir alguém para ficar lá. É, Vários profissionais exoneraram, porque a remuneração, enfim, eu pago para trabalhar, né? Enfim, é muito complicado. E também parece que o menino é neto do chefão lá do tráfico de um dos morros, em volta de Santa Teresa. Enfim, detalhes, foca. Mas é isso, gente. Eu tô amando, tá? Tô entendendo melhor, que a princípio, né, quem está completamente por fora do assunto mindfulness é uma coisa aparentemente irrelevante. Então é isso. Gratidão. Toda semana, quando eu falo, eu só agradeço por esse espaço do Mindfulness. E é isso, queridos. Desejo um excelente dia para todos. Eu vou terminar de me organizar aqui. Quando eu sair, meu celular já está 9%. Eu tenho que pegar o Uber. Tá uma loucura aqui. E se eu sair do nada, vocês já sabem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Bel. Eu Obrigada, queria Bel. só reforçar uma coisa importante para explicar, porque talvez nem todo mundo conheça a rotina de trabalho do nosso projeto, e foi um pouquinho que eu falei, que existem várias maneiras da gente apresentar mindfulness para o público, né? E aí, assim, a gente tem uma atividade, que foi essa que a Bel mencionou, que é uma atividade aberta para todo mundo, para qualquer pessoa, seja profissional, usuário, paciente, aluno, estudante, que é o Medita UERJ, que é uma prática de mindfulness aberta que acontece toda terça-feira às 18h30. Essa é uma prática online e que ela não é a parte de um protocolo, elas são práticas avulsas, elas são como se fosse uma degustação para quem quer conhecer, seja um espaço, né? Eu até acho que isso tem a ver um pouquinho, Carol, com o que eu ia mencionar do reforço. Ela pode funcionar, esse espaço, como uma prática de reforço para quem já participou de algum grupo nosso, algum protocolo, alguma disciplina, e deseja ter um espaço coletivo para continuar praticando, porque às vezes as pessoas
não se sentem, né, felizes em praticar sozinhas apenas, elas gostam de ter um espaço coletivo para praticar, e para pessoas que nunca ouviram falar, não conhecem mindfulness para praticar. Então, são práticas avulsas, cada semana é um instrutor diferente, são práticas curtas, muito mais superficiais, né? E o que a Carol está apresentando já é um protocolo estruturado, com muito mais profundidade, que são 8 semanas, são práticas muito mais longas, você tem tarefas de casa, e aí é bem diferente, realmente, e acho que envolve, inclusive, os desafios que a Carol está trazendo, que são da pessoa ter tempo de participar de uma reunião de 1 hora e meia, de conseguir praticar X vezes no dia ou um certo período mínimo ali de 30, 40 minutos, uma prática mais longa e tal. Então, é bem diferente. E tem objetivos diferentes também, né? Então, isso eu acho que é importante e isso apresenta. E aí, eu queria até mencionar uma coisa, Carol, que você trouxe, que foi um aprendizado da nossa pesquisa sobre o, a nomenclatura, né? De chamar de mindfulness. Mindfulness é uma palavra que não tem significado nenhum no Brasil, assim. Uhum, Mindfulness é uma palavra, é um anglicismo, é uma palavra em inglês, não tem tradução literal. A gente incorporou porque a gente no Brasil gosta de usar palavras da língua inglesa. uhum. Mas ela não tem nenhum significado, né? Mindfulness não significa nada. Então, uma das coisas que a gente aprendeu no na nossa pesquisa, né, principalmente ali pela parte qualitativa dos grupos focais, é que isso não faz nenhuma diferença para os usuários. Assim, a gente tem que chamar de algo que faça sentido para eles. Pode ser meditação de atenção plena, pode ser atenção plena, pode ser grupo de saúde mental, grupo de é, manejo do estresse, tem um grupo aqui no Rio que o pessoal chama de cuca fresca. Assim, para os Olha, gostei do usuários, Cuca Fresco. é maravilhoso. São umas psicólogas do NASP daqui que fazem, eu acho incrível. É um trabalho que existe há anos e elas até fazem grupos online também com os usuários da APS. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que ter a nossa. Claro que você tem um rigor da pesquisa e isso, né, às vezes também a gente precisa ter certas padronizações, mas para a vida real a gente tem que usar termos que façam sentido para a população, sabe? E mindfulness dialoga com a classe média branca alta, que quer fazer cursos iguais aos cursos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Para a população usuária do SUS, né, que é 70% uma população negra, e que tem é, uma, uma renda que é variável, mas que tem vários outros atravessamentos, isso não faz assim, as minhas pacientes não fazem nenhuma diferença, assim, para quem aderiu. A gente, infelizmente, não conseguiu estudar quem desistiu, né? Eu acho que isso é maravilhoso na sua pesquisa. Parabéns. Ai, graças, eu fico super feliz, estou super curiosa, porque eu acho que é fundamental a gente entender quem desiste, né? E aí a gente vai provavelmente ter muitas surpresas que podem ter um atravessamento religioso, como você mencionou, mas eu acho que vão aparecer muitos atravessamentos de gênero, de raça, e de classe aí super Eu fortes, acho também. né? Eu Eu acho também, descobri Débora. também, nessa minha entrevista, eu descobri mais uma abordagem da psicologia, a Gestalt. Adorei, tô me divertindo. Uhum. Que Essa minha legal, que pesquisa aí, bom, Bel. vou conhecer mais um psicólogo daqui a pouco. Show de bola. Boa sorte, Bel. Mas, Carol, não sei E se você quer comentar mais alguma coisa, por favor. acho que eu só vou terminar de responder bem pontualmente assim as questões que faltaram da Raquel. Deixa eu lembrar, Raquel. A primeira outra pergunta que você fez foi em relação ao tempo de mensuração, né? A gente mediu tudo nos 3 primeiros meses. Depois, a cada step, a gente media de novo. Então, a gente mediu 4 vezes ao longo do tempo, né? E aí, o que que eu fazia? Terminava o protocolo de MBCT em um grupo, e passava um mês inteiro medindo todos os desfechos. Então, a gente tinha um mês para fazer toda a reavaliação. Aí, dentro desse mês, a gente tinha que reavaliar todos os pacientes e aí eu ia para o próximo grupo. Então, isso é um pouco variável. Teve pacientes que a gente avaliava no começo do mês e começava no próximo grupo, tinham pacientes que eram mais no final do mês e a gente já começava, né? E aí, assim, foi até o final da pesquisa. Não sei, acho que essa era uma outra pergunta, né, que você tinha feito. E eu não lembro se você tinha feito alguma outra pergunta também que eu fiquei sem responder. Sim, tinha pergunta em relação a essa primeira palestra, se ela era Ah, considerada é. como a primeira semana da intervenção, de 8 semanas, ou se era
uma a mais, e depois que na próxima semana, que seria considerado o primeiro encontro da intervenção. Fiquei na dúvida sobre isso Ela também. era, ela era uma a mais mesmo. Aí, a partir do primeiro encontro que a gente considerava a primeira sessão. Então, por exemplo, eu Ah, tive tá, paciente. entendi. Isso é uma novidade para mim também, esse tipo de ter uma palestra primeiro, bem interessante. Uhum. E a Carol, gente vê que a palestra faz bastante diferença para as pessoas irem, assim, no segundo encontro. É bem legal. tem uma pergunta do Jefferson aqui no chat, que ele falou que das pessoas idosas que não foram sujeitos da pesquisa, se você tem alguma informação sobre melhora das condições de saúde, porque ele tem uma curiosidade, porque o TCC dele é sobre bem-estar e cuidado da saúde de mulheres idosas. Se você quiser comentar. É, eu me arrependi de não ter incluído pessoas de maior idade, assim, depois que eu comecei a fazer os grupos lá no centro de idosos, porque é a população que mais aderiu, assim, eles aderiram muito, porque já estão aposentados, né? Então, para eles é mais fácil aderir, mas acho que também eles, nossa, os relatos que eu tive, assim, foram maravilhosos. Eu não tive uma avaliação quantitativa desses participantes, mas a qualitativa mesmo, a devolutiva deles, é que eles conseguiam, eles usam na hora de comer, eles usam praticando com os netos, de ensinar os netinhos a respirarem. Então, foi uma coisa que eu acho que a sua pesquisa vai ser muito legal, assim, porque é uma população que eu acredito que se beneficia bastante de mindfulness. É, Então, essa eu é a... acho que isso faz uma diferença grande, Carol, as pessoas serem aposentadas e terem, às vezes, mais autonomia na gestão do tempo, né, de É, conseguir, né? Agora, Jefferson, te sugiro, eu não sei de cabeça o artigo, tá? Mas eu sei que a professora Elisa Kosaka, ela tem um trabalho com idosos que não é exatamente mindfulness. Eu lembro que a pesquisa que eu vi dela era com yoga, ou seja, né, tinham práticas corporais e que tinham práticas de meditação e mindfulness associadas com mulheres idosas, e aí ela tinha resultados incríveis, assim, incríveis. Eu acho que tem muito também dessa coisa da corporalidade, da prática corporal associada e tudo, eu sugiro você procurar, porque eu lembro que ela tem uma pesquisa de uns anos atrás, eu lembro que eu vi essa palestra dela antes da pandemia, mas certamente se você procurar mindfulness e saúde das mulheres idosas, você vai achar muita coisa, porque tem muita pesquisa legal nesse assunto, é super, super interessante, vale super a pena. Bom, a gente já está encerrando o nosso café, nossa manhã. Eu queria agradecer, ver se mais alguém quer comentar, fazer alguma outra pergunta. Agradecer demais a participação da Carol. É a segunda vez que ela nos presenteia aqui com a presença dela, né? A outra vez ela trouxe a experiência mais aprofundada do hospital, né? Dos usuários, dos pacientes usuários com questões de saúde relacionadas a câncer, neoplasias, e foi incrível também. Ela trouxe o hospital, eu obrigada, entendo que Dani. é um serviço muito especial, né, dentro do SUS, e acho que isso é muito legal também da gente falar sobre isso, que são todos os trabalhos no Sistema Único de Saúde, né? Uhum, É, eu acho, Carol, que você trouxe, agora lembrando, para encerrar, uma reflexão que é muito importante nesse aprendizado da gente desses anos de implementação no SUS e na atenção primária. Você falou que a sua ponte de contato era uma médica de família, que depois foi para a gestão, e que quando isso saiu, isso te fragilizou. E eu acho que essa é uma característica muito forte das instituições do Brasil e na atenção primária mais ainda. Isso é algo que a gente tem que estudar em pesquisa de implementação, que é essa pessoalidade, sabe? Assim, uhum, a gente no Rio consegue fazer pesquisa na atenção primária porque a gente está profundamente mergulhado na rede e as pessoas conhecem a minha cara, o meu nome, conhecem a cara da Sandra, da Kali, da Célia. Então, assim, tem uma pessoalidade nisso que, por um lado, é orgânico, é legal, porque de fato a gente está envolvido ali, mas é muito frágil, né? Porque depende muito é, das pessoas, né?
quem você conhece, porque aí a pessoa te ajuda, ou porque ela confia em você, porque ela sabe que. E aí, se aquela pessoa não está mais ali, as nossas instituições, elas são muito pessoalizadas. Então, isso é algo que a gente tem que estudar em implementação no Brasil, porque a gente tem que conhecer as pessoas para as coisas acontecerem. E isso tem um lado que é super bonito disso, né? Mas tem um lado que é muito frágil. Então, isso aí que você falou é a mais pura verdade, é a mais pura suco de SUS, assim, né? Se a gente não conhece, as coisas acabam, infelizmente, e é péssimo, porque às vezes a gente tem Uhum. ótimas iniciativas e se a gente não conhece as pessoas, elas acabam não conseguindo prosperar, porque a gente ainda não tem uma relação pessoal, que às vezes até se constrói, isso que você falou, né? Alguém que depois virou sua colaboradora, sua parceira e tal. Mas aí, às vezes, o tempo da coisa, né? Então, a gente tem que aprender com isso, assim. Eu não tenho resposta para isso também, não, mas eu acho que é um dado concreto, né, dos processos de implementação do Brasil e que a gente ainda tem que aprender o que fazer com isso, sabe? Mas vou Com te passar a certeza. palavra, ver se mais alguém quer comentar, para a gente poder encerrar e fechar o nosso café de hoje. Não, Débora, acho que o que eu mais queria comentar era pra agradecer mesmo você, né? Porque é um trabalho que eu admiro muito, assim, de vocês aí também. E acho que também discutir com vocês faz a minha discussão melhorar, né? Na hora que eu vou escrever, porque já era coisas que tinham me chamado a atenção, né? Essa questão do acesso, principalmente. Depois, assim, eu tenho alguns resultados dos questionários, né? Por exemplo, teve uma mulher que falou que ela teve que parar do primeiro grupo, que é o grupo mais vulnerável, né? Que ela teve que parar de ir nos encontros porque o filho tinha sido preso e ela tinha que acompanhar lá diversos processos, e isso muitas mulheres responderam porque elas são o único cuidado que tem para dar casa, filhos, além do emprego informal. Então, eu acho que é esse acesso mesmo que a gente vai fazer, né? Ao mesmo tempo, as mulheres que conseguiram participar se beneficiaram muito, independente de qualquer coisa. Então, acho que isso que você colocou, assim, dos estudos no Reino Unido casa muito com o que a gente encontrou no artigo, então, o que a gente vai encontrar nos artigos quando for escrever, sabe? E agradecer essa oportunidade também da gente refletir sobre essas questões, né, que acontecem aqui no Brasil e que a gente possa ali tentar ver como traçar essas barreiras, né, como que a gente poderia fazer.